se desenvolvendo, como ele veio adquirindo a linguagem, né? Então, a gente vê que, por exemplo, no estudo, né, da humanidade na Terra, um estudo que vem lá da pré-história, o ser humano, primeiro, ele teve ainda muito isolado, sozinhos, né? Eles eram nômades, viviam em busca da sobrevivência, viviam em cavernas, e a fala era muito rudimentar no início, né? Eram sons, eram urros, né? Que foi desenvolvendo para palavras, conforme havia um ser humano com o outro para interagir ali, surgem palavras, e que vai, no momento que o ser humano começa a viver em sociedade, numa tribo, numa aldeia, começa a domesticar animais, a fazer agricultura, ali, então, começa a ter um núcleo de pessoas e a língua começa a se desenvolver, né, começa a ser falada com mais estrutura, então, um grupo de falantes. E surge daí também uma necessidade de registro, e eles começam ainda a registrar tudo o seu dia a dia de uma forma ainda bem rudimentar, com pinturas, né, as pinturas rupestres, e que essas pinturas começam a retratar um pouco da própria dinâmica de vida deles, a caça, a quantidade de pés de trigo, né? Então, com o tempo, essas representações, elas passam a ser mais elaboradas, vão se formando símbolos, né? E aí vão surgir hieróglifos em alguns povos, ideogramas, até que se chega na letra, né? E essa letra ela vai chegar justamente onde se tem já uma sociedade mais organizada, mais desenvolvida, onde os registros históricos passam a acontecer de forma mais efetiva, né? Surge realmente a história. E a partir do desenvolvimento dessa escrita é que vão surgir as ciências, né? A filosofia. Então, é um processo que vai, né, desde o mais vivencial, rudimentar, até algo mais intelectual. É o processo que a humanidade vem passando em relação à linguagem. E o ser humano, ele também passa por esse mesmo processo. Existe essa correspondência. Então, se a gente pensar a criança, ela começa com sons, com gemidos ali, com silabações, né? E no ouvir, né, na imersão que ela está no contexto ali com a mãe, com a família, no seu entorno, ela vai também começar a falar por volta dos 9, 10 meses. Primeiro ano de vida, ela já começa a falar, e essa fala ainda bem, né, ligada ali ao ambiente físico dela, contato físico que ela está, ela vai se desenvolvendo até que ela começa a se relacionar com os outros de forma mais efetiva, brincar com as outras crianças, com os irmãos, interagir, ela começa a ter uma busca pelo conhecimento, então quer saber o nome de tudo, quer saber o que é tudo, vem aquela fase do porquê, por que isso, por que aquilo, né? Mais à frente ainda, a gente já vai ver uma elaboração do pensamento da criança, né? Ela já começa a elaborar as próprias brincadeiras. Não, eu que sou o rei, vamos fazer um castelo, você é o príncipe, eu sou a rainha. A criança já começa a organizar, já é um nível de pensamento que está acontecendo ali. Então, depois ela chega no momento da escrita, né? De aprender as letras, de aprender a escrever, de aprender a ler. E aí ela dá um salto e começa a receber o que existe no mundo e também trazer o que tem dela para o mundo. Similar como acontece com a humanidade, né? Com o desenvolvimento da humanidade nesse aspecto. Bem, aí eu falei um pouco, né? Quero retomar isso, sobre uma coisa importante do estudo da linguagem, né? Tudo que existe dentro desse estudo que o Rudolf Steiner traz, ele tem uma trimembração. As coisas têm uma trimembração. E a linguagem, ela, se a gente compreende, né, que ela também é um organismo vivo, um organismo que promove o desenvolvimento humano, ela também tem uma trimembração. E essa trimembração, ela não é uma invenção do Rudolf Steiner. O Rudolf Steiner não inventa nada, ele apenas observa como as coisas são no mundo, como elas se apresentam. E ele elabora isso a partir de uma observação. Então, essa trimembração da linguagem já vinha sendo percebida, estudada, aplicada desde a antiguidade clássica.
Então, eu falei do conceito do logos, né, que foi melhor estruturado na Grécia. É um conceito bem amplo, que abarca muitas coisas, no sentido da linguagem, quer dizer exatamente linguagem. Logos quer dizer linguagem, palavra. E a trimembração do logos, nesse sentido, ela se divide em gramática, retórica e dialética. Então, esses são os 3 grandes âmbitos da língua. Essa trimembração, ela pertence a um conjunto de artes que foi, na Idade Média, ganhou o nome de artes liberais. São 7 artes liberais. Tem as 4 artes das exatas, né, onde a gente vai ter aritmética, geometria, música e astronomia, e as 3 artes da linguagem, que é gramática, retórica e dialética, ou lógica. E o Rudolf Steiner, ele traz esse conhecimento dentro do currículo, dentro da elaboração desse currículo, ele mostra no desenvolvimento da criança como que esses 3 âmbitos acontecem. Eu falei um pouco de cada um, do que é cada um, né? Então, bem resumidamente, a gramática, ela é, assim, se a gente está pensando na linguagem como um organismo, a gramática ela é o esqueleto, né? Ela é o corpo, o físico, a estrutura física da língua, né? No ensino da gramática, a criança deve aprender a falar bem, a escrever bem, a compreender bem aquilo que ela lê, que ela escuta, né? Conseguir elaborar o seu pensamento a partir das palavras que ela compreende bem, com perfeição. Ela escreve bem e também consegue se comunicar com perfeição. Esse é o objetivo do ensino da gramática. A gramática é essa estrutura da língua, onde a língua se ancora, né? E aí, a retórica, ela é a parte vital da língua. Senão, nós também temos esse âmbito, nós também somos um corpo físico, nós temos uma estrutura física e temos um âmbito vital, um âmbito anímico, né? Onde aqui acontece todo esse movimento respiratório do ser, é onde circula o sangue, é onde entra o ar, é onde a gente tem os sentimentos, as emoções, né? É um sistema rítmico, onde eu trago o meu interior para o mundo e trago o mundo para o meu interior, num constante processo. A linguagem, ela também vai ter essa estrutura a partir da retórica. Então, vai ser a parte onde existe uma argumentação na língua, onde eu consigo, a partir das palavras, expressar ideias e fazer com que essas ideias cheguem ao outro, receber as ideias do outro, levar ao outro o meu pensamento, o meu sentimento. Então, a parte bem do ensino dos poemas, né, do mergulho que a gente faz com as crianças em sentir as diferentes plasticidades das palavras, como que elas se adequam a cada situação. E é o âmbito da argumentação, né? E a dialética, ela já vai ser a parte mais mental. Então, se nós temos essa parte mental, nós também temos essa elaboração mental na gente, a parte que pensa, que raciocina, que analisa tudo aquilo que vê, aquilo que recebe, aquilo que dá também. Então, a linguagem, ela também vai ter esse âmbito na dialética. Vai ser esse âmbito da lógica, onde vai se depurar a verdade, vai se depurar os fatos, vai se restringir, né? Vai buscar, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês essa caneca. Se eu estiver falando, fazendo uma analogia, se ela é a gramática, essa estrutura aqui é a estrutura física dela, né? Se eu estiver no âmbito da retórica, eu posso, por exemplo, tentar convencer vocês que essa é a melhor caneca para tomar chá, que ela é perfeita, a quantidade que cai, a maneira como ela preserva o calor. Esse é um âmbito da linguagem, da linguagem retórica. E se eu já estiver no âmbito da dialética, eu vou buscar aqui restringir e olhar como é que é a função química dela, qual é a dimensão estrutural dela, qual é a origem dela, de onde é que ela vem, né? Então já é um âmbito mais que busca a verdade, que está mais relacionado lá com o terceiro setênio,
Já no segundo setênio, no final do segundo setênio, ela já atua também. Ela já vem sendo trabalhada, já vem sendo desenvolvida. Mas no terceiro setênio é onde o mundo é verdadeiro, é onde o jovem vai buscar a verdade dos fatos, vai querer ver aquilo e conhecer a origem, se aquilo realmente é real, vai formular hipóteses, né? Então, tudo isso é o âmbito dialético da linguagem. Bom, então acho que eu cheguei até aí, cheguei a falar um pouco do primeiro setênio, né? Então, no primeiro setênio a gente tem uma trimembração que é una, né? Que está toda unida na corporeidade, né? A criança tem movimento, tem fala, tem pensamento, tudo expresso no seu próprio, na sua própria corporeidade, no seu próprio ambiente físico, né? A importância do educador, dele conduzir a linguagem de tal forma que preencha, que penetre a criança, né? As forças vitais, as forças plasmadoras do ser humano que estão atuando na formação de um ser humano integral, elas vão acontecer em etapas. E no primeiro setênio, essas forças elas estão voltadas para o corpo físico. A gente tem assim o coroamento disso, digamos assim, a gente chega no resultado desse processo do primeiro setênio quando a criança cai o dente. Quando surge a dentição física da criança mesmo, quando ela aparece. Quando está pronta essa dentição, essas forças plasmadoras, elas se libertam do corpo físico e elas vão trabalhar agora nesse corpo vital, nesse corpo anímico, nesse outro âmbito do ser humano. O Zimmermann, ele chega a falar que, acho que citando Stein, inclusive, ele fala que é o início de uma formação de uma dentição anímica. Então, durante 7 anos se formou uma dentição física, agora nos próximos 7 anos vão se formar uma dentição anímica. Essa dentição no sentido de estrutura, né? Foi feita uma estrutura física, agora uma estrutura anímica. E no terceiro setênio, uma nova estrutura mental. E a linguagem, ela vai passar, vai entrar nesse segundo setênio realmente. É importante dizer que a criança do primeiro setênio, ela já tem a gramática, ela já tem a retórica, ela já tem a dialética. Esses 3 âmbitos já estão presentes nela, na linguagem dela, na fala, né? Mas isso vai vir estruturado como um ensino de linguagem, né? No segundo setênio, que é quando ela realmente já está no âmbito do aprendizado. E quando essas forças se desprendem do corpo físico, elas liberam essa atuação do aprendizado na criança. A criança está pronta para aprender. Tá fazendo barulho aí para vocês a minha chamada? Porque tá chovendo aqui, tá? Eu tô bem embaixo de uma telha. Agora, para eu sair daqui, eu vou ter que desligar o computador, porque ele só funciona na TV. Tá dando para acompanhar? Tá. Então, beleza. A gente já tinha percebido já que era alguma coisa daí, a gente já estava deixando seguir. Desculpa, viu, gente? Tranquilo. Então no segundo setênio é que essas forças do aprendizado vão estar disponíveis para a criança poder, né, desenvolver sua memória, né, sua capacidade cognitiva, né, realmente já no âmbito da memória, né. Bem, aí vamos entrar então no currículo. Como é que esse currículo é desenvolvido, levando em consideração essa membração, né? Então, é importante dizer, não quer dizer que a criança só vai começar a vivenciar a retórica da língua em tal etapa, em tal idade no segundo setênio. Só vai vivenciar a dialética em tal idade, já na virada para o terceiro setênio. Não é isso. Todo o tempo que a gente está imerso aqui na linguagem, a gente está vivenciando essa trimembração. Então, a criança chegou no primeiro ano, ela já está nessa dimensão da linguagem, mas também vai ser distribuído, essa trimembração também vai ser distribuída dentro do currículo. Então, vai ter mais atenção, a percepção da criança vai estar mais voltada, vai ser conduzida melhor, no primeiro momento, para a gramática, no segundo momento, para a retórica, e no terceiro momento, para a dialética da língua. Não quer dizer que não permeie uma coisa na outra, mas é uma questão de foco em cada momento. E aí vem o currículo, né, que isso é distribuído dentro do currículo. Então, no primeiro ano e no segundo ano, a gente ainda não tem um ensino realmente da gramática, como um ensino estruturado,
né? Porque essa criança, ela ainda está num processo de transição, ela ainda tem uma ligação muito forte com aquele primeiro momento do primeiro setênio, ela ainda tem uma ligação de unidade. A criança do primeiro ano, ela está vivenciando um estado ainda de muita unidade. Então, toda a formação do primeiro ano é para isso. A criança ainda enxerga tudo como uma individualidade. As coisas têm individualidade, as coisas têm vida própria. A cadeira tem vida, o copo, o caderno, o lápis, tudo tem vida, né? Tudo tem uma personalidade, uma identidade própria. Então, trazer as letras para a criança, se a gente for examinar bem direitinho, é um processo extremamente abstrato. É uma coisa é um salto muito grande desse mundo tão vivo, em que tudo está tão ligado, e de repente, isso aqui é uma letra B, né? Isso aqui é um O, um L, um A, isso aqui que junta tudo é a bola, que você brinca e joga bola. Esse salto na percepção da criança é gigante, é uma abstração bem grande. Então, a forma de se fazer isso deve ser bem viva, cautelosa, com calma, um processo devagar, para não minar as forças da criança antes da hora. Ela tem capacidade de aprender tudo de forma seca e tem, mas de alguma forma isso vai puxar forças do intelecto que ainda não está nesse momento. Então, é um momento ainda, esses primeiros anos, bem vivencial, de muito movimento, de muita vida, onde as coisas têm uma identidade. No primeiro ano, as letras vão ser apresentadas para a criança. A letra tem uma individualidade, uma personalidade própria, cada letra tem uma história, é bem desenhada ainda, é um desenho bem amplo, bem volumoso, né? Lembra como o ser humano começou a desenvolver a sua escrita, né? Era desenhando na caverna, desenhos bem rudimentares, que depois foram se tornando até bem elaborados, desenhos bem bonitos, que a gente tem registro. Esse trabalho, esse mesmo movimento que a criança passa, ela vai desenhar essas letras, ela vai conhecer a qualidade dessas letras, vai se relacionar, vai se ligar com elas, estabelecer uma relação viva com as letras. Aí no segundo ano acontece uma coisa muito interessante que com a criança, que é uma percepção polarizada, inicia nela. Então antes a percepção dela estava muito una, ela estava muito em tudo era uma coisa meio só. E, de repente, no segundo ano, se polariza a percepção. E a criança, não é que antes ela não tivesse uma percepção da polaridade, mas aquilo não era claro. E no segundo ano, aquilo se torna mais claro, se torna mais forte nela, de perceber que tem o alto e o baixo, que tem o escuro e o claro, o feio e o bonito, o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Isso vai permear o currículo do segundo ano, essa polaridade, que é o que a criança está vivenciando por dentro. E as letras, elas vão seguir esse mesmo caminho. Então, a gente vai apresentar para a criança as letras minúsculas, são as letras, né, que eram só maiúsculas até então, elas têm filhinhos, aí vão surgir inúmeras imagens para mostrar que surgem as letras minúsculas. E essas letras, elas formam pares, elas se relacionam. Então, tem muito isso no segundo ano, esse diálogo, né, esse relacionamento de um com o outro. E as letras também fazem esse relacionamento um com o outro, e elas vão formar sílabas, e essas sílabas vão formar palavras. E é muito bonito como isso é conduzido dentro do currículo, né? O professor faz isso de uma forma bonita nos textos, com cores, cada sílaba com uma cor, né? Já ajudando a criança pelo seu olhar visual, né? Pela estética, ela vai percebendo aquilo que também é dito nos sons, nos fonemas. Eu não falei lá no primeiro ano, né? Também tem a dimensão da linguagem, da escuta da criança, né? Então, no primeiro ano eles estão escutando conto de fadas, que tem uma universalidade, né? A criança está em tudo. Você vê que a gente não ensina para a criança. O conto de fadas não vai contar assim, existiu o rei Filipe I, que viveu na Escócia no século XV. Não existe essa dimensão oficial e temporal, espacial para a criança. Existiu um rei. Esse rei tinha 3 lindas filhas, 3 princesas. É uma coisa universal, que a criança se identifica com isso.
No segundo ano, essa dimensão da linguagem já vai fazer esse jogo da polaridade que a criança também está vivenciando. Assim como ele viu nas letras, também nas narrativas ele vai ouvir lendas, valores universais, valores onde o ser humano se ligou ao universal, se ligou ao todo em valores mais nobres, né? E também aspectos mais baixos, assim, mais terrenos, digamos assim, não tão evoluídos, que a gente vê nas fábulas. Umas narrativas são maiores das lendas, né? As crianças se entregam mais, outras elas são menores, as fábulas são mais rapidinhas, são mais dinâmicas. Então traz essa polaridade também na narrativa. Então, o currículo ele vai sempre atender, vai sempre de encontro ao que a criança está passando. Isso é muito importante, muito bonito. Aí vem o terceiro ano. Eu sempre que uma coisa polariza, eu tenho no 1 polariza, e sempre que polariza, se eu tenho o escuro e o claro, eu tenho que ter alguém que perceba. Então, no momento da polarização é quando surge a individualidade. A individualidade, o eu, vai nascer. É ele quem vai dar conta de perceber essas polaridades. As coisas vão se separar. Isso vai acontecer no terceiro ano. Entre o terceiro e o quarto ano, entre o nono e o 10º ano de vida, tem uma criança vai ter, né? Às vezes tem criança até que antes já começa um pouco nesse processo, mas entre o terceiro e o quarto ano, a criança vai ter essa percepção sua, da sua individualidade. Eu estou aqui, eu vejo aquilo lá, eu vejo aquele escuro, eu vejo aquele claro, eu acho aquilo feio, eu gosto daquilo que é bonito. Então, o eu surge aí. E aí, é nesse momento que surge na criança, por essa separação, a possibilidade da gente estruturar e começar o ensino da linguagem, o ensino da gramática, como uma matéria realmente. Ainda de uma maneira bem vivencial no terceiro ano, mas muito importante, né? Então, no terceiro ano, a gente vai ter o estudo, inicia ali a morfologia, que é o estudo da forma, da estrutura das palavras, e a criança vai aprender 3 grandes classes gramaticais. As duas grandes, que é o verbo e o substantivo, e também o adjetivo, né? E é muito importante perceber que o verbo, ele é a vida em movimento. Ele é um processo que está em movimento. A criança no terceiro ano vai construir a casa, vai fazer o pão, vai plantar e tudo, o ano todo vai girar em torno de ações, em coisas assim, processos que são feitos. Mas essa ação do verbo, ela vai levar a um resultado, ela vai levar a um conceito. O pedreiro vai construir, e essa construção dele vai gerar a casa, né? É o substantivo. Aquilo que se faz, se movimenta, se chega a um conceito. E esse é o substantivo. Então, o trabalho da gramática como um todo, de uma forma mais ampla, o Rudolf Steiner fala que é levar o verbo ao substantivo. É esse movimento de levar o verbo ao substantivo, o vivo para o conceito. Toda a essência do ensino da pedagogia Waldorf vai partir desse princípio também. Todos os conteúdos vão ser ensinados, no máximo, da forma mais viva, né, num processo vivo, para só então chegar num conceito, né, chegar no substantivo. E essa interação, o que permeia o processo vivo, o verbo, né, e chega no substantivo, o que faz essa ligação é a frase, né? A frase, ela é o grande objetivo da linguagem. A frase é a realidade da linguagem. É na frase, na oração, né, no diálogo que realmente acontece, estabelece-se a linguagem. E aí a criança já falava, já fazia frases antes, mas agora ela vai ser levada a ter uma percepção real disso, e ela tem agora uma possibilidade de perceber dentro do seu desenvolvimento isso, nela mesma, né, e no seu entorno. Bom, aí surgem muitas coisas no terceiro ano. O Rudolf Steiner fala que o grande palco do ensino da gramática é o terceiro, o quarto e o quinto ano. É onde todo o esforço do ensino deve ser concentrado. Porque nesse bloco de terceiro, quarto e quinto ano é onde a criança está formando o seu eu, está conseguindo ter a cada vez mais a percepção de si para poder então se relacionar com o mundo então. Então, nesse terceiro ano ainda,
é onde a criança vai aprender a escrever com a letra cursiva. E a letra cursiva ela tem uma coisa muito interessante, que se a gente tivesse uma palestra mesmo, assim, presencial, a gente podia até fazer algumas dinâmicas, né? Então, aqui não dá tempo, não temos esse tempo todo, mas, assim, nível de informação mesmo, de explicar, na letra cursiva, a criança imprime ali a sua personalidade. A gente imprime a nossa personalidade na letra cursiva, né? Até então, na letra de forma, tanto a maiúscula quanto a minúscula, a criança ainda estava no âmbito de copiar, né? De fazer algo, um modelo que está pronto. Até que você olha os cadernos dos alunos, embora tenha uma diferença ali um pouco do temperamento de cada um, né, de alguns aspectos de cada um que já existe, claro, as letras são muito parecidas, as letras são muito iguais. Assim, o formato delas, o jeito, como é que elas são desenhadas, são muito iguais. Na letra cursiva, não. Por mais que o professor coloque a sua letra lá como um modelo, é impossível praticamente um aluno copiar e ter a sua letra cursiva ser a imitação da letra do professor. Ela vai ser conduzida a fazer uma letra bela, caprichada, mais redonda e assim e tal, mas ela vai ter a sua personalidade impressa ali. O seu temperamento vai estar mostrado na letra dela. Isso é muito bacana. E vai se desenvolver melhor no 4º ano, quando ela ganha a caneta tinteiro, né? Bem, ainda isso do ensino da gramática, como é que é trazido, então, essa vivência dessas classes gramaticais para os alunos, né? Não vai ser o professor nunca chegando e falando, crianças, isso é verbo, copiem aí essas palavras que são verbo. Esses nomes, essas nomenclaturas, esse conceito, verbo, substantivo, adjetivo, nem vão chegar para a criança ainda. Isso é uma coisa mais lá na frente. A gente vai buscar ver com as crianças qual é a qualidade dessas palavras, né? Qual é a qualidade dessa palavra fazer, construir, cantar, pular? As crianças vão ver, essas são palavras do fazer. E o professor pode, junto com a criança, encontrar uma forma de nomear de uma forma que tenha sentido, que tenha vida para a criança. Porque verbo não tem vida nenhuma, nem sentido nenhum para a criança. Mas se eu digo as palavras do fazer, a criança entende que são as palavras do fazer. Ou as palavras dos membros, né? Se a criança entende que são coisas que ela faz com os braços, com as pernas, e que braços e pernas são os membros do corpo, essas são as palavras dos membros. Ou até as palavras de Deus Pai, que lá elas vão ouvir nesse 3º ano, que Deus Pai disse, faça-se a luz, e tudo ele foi criando, foi dizendo, né, como fazer, as ações da criação. Então, podem ser as palavras de Deus Pai, né? Então, essas palavras, essas nomenclaturas, elas vão ser vivenciadas com as crianças a partir dos próprios movimentos que o currículo oferece. Nos textos, elas vão aparecer com cores, né? Então, o professor está escrevendo lá tudo, eles têm um lápis roxo para escrever aquele texto, e aí as palavras que são verbos, elas vão aparecer de vermelho. Inicialmente, a criança não sabe por quê, o professor não fala, vai deixando ali para ela ir percebendo, para ela ir, e aí no tempo de cada uma elas vão despertando até que todos chegam a perceber que aquelas vermelhas são as palavras dos membros, né? São as palavras do fazer, e também as substantivos são as palavras azuis, né? As palavras as palavras que dão nome, né? E é bonito de ver como que toda a forma de conduzir é uma forma viva, artística, né? Atuando nesse âmbito aqui da criança, nesse âmbito vital, nesse âmbito da vida da criança, entrando pela memória de uma forma viva. Bem, aí chega o 4º ano, e no 4º ano a criança tem só uma coisa, como é que está o tempo, Camila? Que eu vou falando, gente, o tempo vai embora. Quando der 9h15, quando estiver restando 15 minutos, a gente vai tocar o canto ali, né? Como combinado, mas até 15 minutos ainda tem 5 minutos aí. E depois dos 15 minutos você pode estender mais um pouco, Pri. Tá, vamos lá. Mais É que, gente, é um conteúdo muito amplo. A próxima vez eu não vou me comprometer a fazer isso tudo num momento como esse, num período desse. Vamos falar da linguagem do 1º ao 3º ano, do 3º ao 5º, pronto. Mas vamos lá, vamos ver até onde dá para chegar, tá bom? Então, no 4º ano, a criança chega no mundo, né? Realmente, aquilo que começou lá no 3º ano, no 4º ano se consolida, abre-se um espaço dentro dela, né? Nesse espaço surge o tempo. Então, o currículo ele vai trazer para a criança 2 conteúdos principais. São os tempos verbais,
partir daí, ela vai naturalmente aprender também os pronomes e os tempos verbais, onde ela vai vivenciar, são coisas muito interessantes, muito importantes. Quando a criança, e o professor, isso é bonito na pedagogia Waldorf, essa dimensão que a gente tem, esse estudo que traz uma dimensão mais ampla para a gente entender como trabalhar com as crianças, o que cada coisa está trabalhando com a criança. Então, quando o tempo verbal foca no passado, quando a gente está olhando para o passado, a gente tem uma ossificação, a gente tem uma coisa que mineraliza, né? E o melancólico, e daí tem os temperamentos, que é tema para outro encontro aí, né? Os melancólicos, eles são muitos que olham para o passado, eles estão muito nesse âmbito do passado, né? Quando a gente olha para o futuro, a gente tem o âmbito da fantasia, da esperança, existe uma vivacidade no futuro, é muito âmbito do sanguíneo. E esse fluxo entre o passado e o futuro é o presente, aonde está o eu. Então, esse conteúdo deve ser conduzido pelo professor tendo isso em vista. E a criança ela está no momento que ela consegue fazer e perceber essa dinâmica. Então, além dos tempos verbais, vou pular um pouco, mas tinha muitas coisas para falar, podia falar, mas eu vou agora ser um pouco mais sintética, tá? Então, além dos tempos verbais, eles aprendem as preposições no quarto ano, e tem a ver com o espaço, né? Surge o espaço e o tempo. Se eu tivesse uma coluna aqui entre a gente, se eu tivesse presencialmente aqui, tivesse uma coluna, vocês diriam que eu estou após a coluna, mas para mim, eu estou perante a coluna. Então, essas são preposições, e todas as preposições, elas se encontram no espaço. Elas ligam o espaço, ligam uma coisa à outra, uma ideia à outra, um ao outro. E a criança vai aprender essas preposições, fortalecendo justamente esse momento anímico que elas estão vivendo no quarto ano. No quinto ano, a criança chega num momento de grande harmonia. É quando o corpo físico atinge uma grande sintonia com esse corpo vital, aqui, com a estrutura física e a estrutura vital tem uma grande harmonização. Né? Um ápice da criança, ela nunca é tão bela como ela é aos 11 anos, tão proporcional fisicamente, tão vivaz e aberta ao conhecimento. E ela tem essa imagem assim do círculo, né? De novo, essa imagem já apareceu no primeiro ano, no terceiro, ela está ali no centro, nesse círculo, e ela escorre por essa circunferência, por essa percepção, ela permeia, ela está no centro, ela está na periferia, ela dialoga com a universalidade, por isso as narrativas das antigas civilizações estão tão distante no tempo e no espaço, aquilo que veio desenvolvendo desde no quarto ano, agora no quinto ano ela aparece aí, como uma coisa já desenvolvida, em que ela consegue se relacionar bem com isso, né? Ela consegue permear essa universalidade e encontrar correspondência com ela mesma, uma empatia. A criança do quinto ano tem uma capacidade de empatia natural, que deve ser fortalecida no ensino. Então, na língua portuguesa, a gente vai estudar, por exemplo, voz ativa e voz passiva. Eu posso dizer assim, eu peguei esse copo. Eu posso dizer, esse copo foi pego por mim. No momento, eu estou no centro e o copo está na periferia. No outro momento, o copo está no centro e eu estou na periferia. Então, esse é um movimento dinâmico que a língua vai fazer com a criança no quinto ano. E a mesma coisa vai acontecer no discurso direto e indireto também. Né? Uma coisa é eu dizer um diálogo, né? A professora disse, João, venha cá na frente recitar o poema. Fecha aspas. A professora chamou João na frente para recitar o poema. Narrei. Um discurso direto, um discurso indireto, que vai também fazer esse movimento de quando eu estou no centro, quando eu estou na periferia. Bem, aí a criança chega no sexto ano, chegamos a 9h15, né? Nem precisa tocar o cântaro. A criança chega no sexto ano, e aí começa a acontecer uma mudança, né? Esse âmbito da retórica começa a fortalecer na criança, começa a despertar mais forte, não é que ela não tinha antes, como eu já falei no início, mas é como se ali agora ela entrasse em cena. E aí tem várias coisas acontecendo, né? Já existe um impulso de uma natureza astral que vai chegar para essa criança, ainda não chegou, mas ela já começa a dar sinais, já começa a cutucar a criança. E
o raciocínio crítico, o julgamento dessa criança, ele desperta com muita vivacidade. A criança realmente agora ela está pronta para julgar. E com isso, na linguagem, vem a capacidade de argumentação. E ela vai argumentar. E essa argumentação não vai ser tão ligada à verdade dos fatos, a uma coisa do pensamento, mas muito mais ligada a uma coisa, uma esfera ainda do sentimento, da antipatia, da simpatia. A criança do 6º ano tem a polaridade, ela espelha o 2º ano, né? Então, a criança vai, por exemplo, eu lembro de minhas alunas fazendo assim um super discurso, apresentando uma quantidade muito bem elaborada de argumentos para me convencer que no passeio que a gente ia fazer, elas deveriam sentar juntas no mesmo banco do transporte, as 2 amigas. Então, não é uma coisa assim, lógica do racional, de um fato verdadeiro. É algo que está relacionado ao sentimento. E por esse sentimento, a capacidade da língua de comunicar, de expressar o que sente, o que quer e o que pensa, aflora com muita força. A retórica já surgiu lá no 5º ano também, porque eles começaram a fazer o trabalho com a oratória, né? Aí tem uma coisa com os gregos, né? Os gregos iam no ágora, né? E ali eles pronunciavam discursos fantásticos e debatiam sobre ideias. As crianças já são levadas a isso, né? Então já digamos que já inicia no 5º ano, e no 6º essa capacidade argumentativa da retórica ela vai se iniciar e vai se fortalecer os próximos anos. O currículo do 6º ano, nesse sentido, de encontro a isso, vai trazer o modo subjuntivo. Que o modo subjuntivo nada mais é do que o modo do julgamento. É o modo da causa e consequência. E as crianças vão passar o ano recitando lá. Para que o pão eu tivesse, foi preciso que o trigo eu semeasse. Para que o trigo eu semeasse, foi preciso que a terra eu entendesse. Então, todo o currículo, elas vão entrar no âmbito do estudo da física, iniciam as ciências, e elas vão fazer experiências com o professor e vão ser levadas, conduzidas num processo junto com o professor a concluir coisas, a chegar a uma conclusão, uma constatação, digamos. Elas vão perceber que se uma coisa acontece, então outra resultará disso. É o âmbito da causa e da consequência. E esse âmbito também aparece na linguagem a partir do modo subjuntivo. Vai ser o elemento mais focalizado aí nesse currículo do 6º ano. Também a sintaxe já está iniciada aí. Começou desde o 5º ano, né, com esse movimento de voz passiva, voz ativa, a gente já tem bem forte, mas ainda não está tão claro. No 6º ano ele já começa a ficar mais claro e vai se fortalecendo nos próximos. Bom, isso aí vem o 7º ano. No 7º ano, a criança está passando por um momento de uma interiorização que iniciou lá no 6º, e que é muito forte o quanto ela está vivendo aqui dentro dela mesma. Uma força muito forte trazendo ela para dentro de si. E ao mesmo tempo ela tem essa vida, a coisa acontecendo dentro de si, mas ela também está enxergando o mundo fora. E ela precisa relacionar isso que acontece dentro de si com esse mundo fora, né? Sair da caverna. E o currículo vai conduzir ela para isso, né? Todo o renascimento, todas as coisas do currículo vão de alguma forma ajudar ela a trazer aquilo que está dentro para fora. E no currículo da língua, eles vão estar assim bem podendo estudar a origem das coisas, eles vão ter um elemento dramático, né? Então, é muito legal trazer o drama para a criança nessa idade, porque o drama vai fazer isso, vai lá dentro mexer para trazer para fora, né? O drama mexe com a criança lá dentro e faz ela colocar aquilo para fora. E também eles estão, né, tem uma curiosidade pela origem, pelo porquê das coisas, né? O currículo traz isso para eles. Então, é um bom momento para trazer a análise morfológica das palavras, por exemplo, a origem das palavras, a origem da língua portuguesa. É todo um estudo que dá para ser feito aí bem, que casa bem legal com a criança. Aí tem a escrita de cartas, que também está dentro do ensino, que também traz a carta traz isso, eu me coloco aqui e me coloco para fora, eu me transporto do dentro para fora através de um veículo, né? É um navio, né, da embarcação, né, da navegação, faz navegar algo que está aqui dentro para fora.
Então, o currículo, ele vai, na língua, ele vai, e vai continuar também dentro da argumentação, dentro da, né, da retórica que está sendo desenvolvida, né, a gramática também as conjunções, né, ainda na morfologia, eles vão vivenciar as conjunções, que tem muita relação também com a conjunção, com o que está acontecendo dentro da pessoa. Bom, pelo tempo eu vou correr aqui, para falar mais. Mas o 8º ano, a criança, o jovem já agora, né? Ele já entrou no 14º ano, ele já está começando a fazer uma transição para um 3º setênio. A astralidade, a natureza astral da criança, ela já está chegando. Já chegou, se não chegou, está bem próxima, já está bem ali, atuante, né? E quando chega a astralidade, acontece um fenômeno. Lá, eu esqueci de dizer isso, mas lá no 1º setênio, quando a criança troca a dentição, a fala da criança se desvincula da corporeidade. Ela se torna independente da corporeidade. Né? Então, no 1º setênio era muito ligado, fala e corpo físico, falo e movimento e meu corpo fala junto. No 2º setênio, essa fala se desvincula. Quando vem a dentição anímica, em um outro momento do desenvolvimento, a fala se desvincula do corpo físico. E essa fala vai ser trabalhada, né? Essa fala no sentido mesmo da linguagem, vai ser trabalhada durante todo esse 2º setênio. E quando chega essa astralidade, que vem desde o 6º ano se anunciando, acontece algo de novo, um desvinculamento de novo, que é o pensamento, fala antes, no 2º setênio, está vinculado ao pensamento. A fala e o pensamento caminham juntos. Nesse momento que chega a astralidade, aí na virada de setênio, o pensamento se desvincula da fala. Então, a capacidade do pensamento da criança agora se desvincula, se separa. E esse pensamento vai se fortalecer. E ela vai dar mais ênfase a isso. Então, ela vai buscar mais a verdade das coisas. Vai ter uma virada bem melhor no 9º ano, mas no 8º já começa. Então, eles têm um olhar, estou no centro aqui, estou me relacionando com o mundo ao meu entorno. A gente precisa levar a criança a perceber. Né? Então, o Steiner fala que é preciso desenvolver nesse jovem a capacidade de ouvir. De ouvir em silêncio, de escutar, de mergulhar na escuta. E o teatro, ele faz muito esse trabalho, né? Então, no momento eu estou no centro do palco, todos estão me ouvindo, eu que estou falando. No outro momento eu estou na plateia ali ouvindo meu colega que está no centro, agora é a vez dele falar e eu escuto ele. O teatro, ele vem como um grande instrumento para trabalhar muitas coisas do que esse jovem está vivendo aos 14 anos. A gente vai trazer os gêneros textuais. E esses gêneros vai mostrar para ele como a língua é um início de mostrar o poder que a língua tem. É o poder da língua, né? Que vem por esse âmbito lógico, esse âmbito da dialética. Então, aí já tem a dialética já. E os gêneros textuais ele vai trazer para a criança essa percepção do poder da língua. Como é que a língua se desenvolve em cada gênero, assume cada papel com um objetivo a depender do lugar que ela está. Então, isso tem muita relação com o que esse jovem está vivendo internamente. Ele pode, por exemplo, de uma notícia de jornal, fazer uma poesia. Ou de uma poesia, criar um conto. Então, é esse movimentar, é pegar a ideia que está ali num lugar e transformar num outro gênero, e dar uma outra forma para isso. E bem, aí a gente chega no 9º ano, realmente se consolida esse nascimento dessa astralidade, né, nesse jovem, esse pensamento chega, ele está vivendo um turbilhão interno, porque a coisa não é assim, né, instantânea, tudo passa por um momento de adaptação. Então, essa coisa chegou, mas não já chegou toda certinha, ela está se ajustando na jovem, e existe uma movimentação, uma turbulência acontecendo ali dentro, e a língua vai ajudá-lo, né, o ensino da linguagem vai ajudá-lo em 2 âmbitos bem importantes. Um é a biografia, onde eles vão poder vivenciar, né, ver como é que algo universal, uma coisa geral, que chega num ser humano, né, a universalidade de um ser humano se coloca num destino. Uma pessoa vem e vive um destino na Terra.
é alguém que eles vão estudar, eles vão perceber essa dimensão e eles vão relacionar isso também com eles. Então, é um alimento para eles saírem um pouco desse turbilhão e perceberem que tem algo a mais, não é só aquilo ali, que é um momento muito, essa coisa leva eles a uma percepção muito assim, como dizer isso? Eles não têm uma dimensão ampla, linear da própria vida. É como se a vida toda fosse aquilo ali que eles estão vivendo. É um período perigoso essa fase, de muitas tentações, é um perigo de entrar nos vícios, né? A gente tem que ter muita atenção. Às vezes os pais têm muita atenção com a criança pequena e quando chega nessa idade meio que larga de mão, assim, não, tá bom, ele já sabe o que tem que fazer. Não, é um momento que tem que ter muita atenção. E a biografia, ela ajuda isso, ajuda eles a verem exemplos de pessoas, e isso trabalha aqui dentro também. E é um estudo também na linguagem. E também um conteúdo bem específico e bem interessante, que vai, de alguma forma, trilhar todo o ensino médio, é a estilística, é o âmbito semântico. Então, eles já estudaram o âmbito da morfologia, o âmbito da sintaxe, e agora eles entram no âmbito semântico da língua, o âmbito do sentido, do estilo que as palavras têm. E aí vem a estilística com as figuras de linguagem, né, as figuras de estilo. E isso é muito bom para eles ver como que as palavras, como que a linguagem, ela adquire personalidade. Né? A personalidade que a palavra, que as palavras ganham na metáfora, como que ela é na ironia, na hipérbole. Então, esse jogo de perceber essa personalidade com a linguagem ajuda também eles a se perceberem como uma personalidade que também pode se movimentar diante de tantas diversidades, tantas possibilidades que existem. É isso. Eu não vou entrar no 10º, 11º, 12º. Na nossa escola a gente só está até o 9º, também nem daria tempo. Falar do ensino médio seria falar de uma coisa em si, teria que, né? É como se fosse assim, 3 pedagogias Waldorf. Uma vai falar do primeiro setênio, a outra vai falar do segundo setênio, a outra vai falar do terceiro setênio, porque são mundos que se relacionam, mas que têm particularidades, né? Então, se a gente ainda tem algum tempo, eu queria agora deixar aberto para vocês, para fazer alguma pergunta ou para trazer alguma contribuição. Cadê os veacos que estão aí, né? Na linguagem formal, tanto de gente experiente aqui na sala. Se quiser contribuir, complementar alguma coisa ou perguntar também. Grata aí para todos. Camila, você conduz isso aí? Sim, a gente quem agradece, né, pela explanação do assunto, pela clareza, e dizer que agora a gente está aberto para perguntas, né? Quem quiser perguntar, pode abrir seu microfone e fazer a pergunta diretamente, ou pode vir aqui no bate-papo, né, e fazer a sua pergunta. A Juliana havia perguntado, Pri, no início, sobre o que se referiu aos setênios. Aí eu fiz uma explanação, né, daquela idade, né, primeiro, segundo, terceiro, para dar uma clareada. Eu acho que contemplou. Juliana, quer fazer mais alguma pergunta, complementar alguma coisa? Fique à vontade. Tá. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, eu fiquei um pouco perdida aí, que eu não conheço muito bem essa questão dos anos. O que seria a relação do primeiro ano, qual a idade, o segundo ano, qual a idade? Agora, no decorrer da conversa, eu acho que eu entendi. Acho que seria o início do segundo setênio e em diante, né? Isso aí. A gente vê a criança com blocos, né? A gente precisa usar algumas lentes, né? E não é uma coisa que a gente faz assim, né? O Steiner não fez isso, eu falei em algum momento, ele não inventou nada, né? Ele não trouxe de fora para dentro. Ah, vamos olhar a criança do 0 ao 7. A própria criança mostra isso. Então, ela vai mostrando que realmente em blocos de 7 e 7 anos, ela passa por uma transformação, ela está vivendo algo nela. Né? Então, o primeiro setênio ainda não é o âmbito do aprendizado. Né? As forças ainda não estão prontas para isso. A força vital que está atuando na criança, ela está ligada à formação do corpo físico, à estruturação do sistema nervoso da criança, né? Dos órgãos. E aí, no segundo setênio, quando ela faz 7 anos, é essas forças que caem os dentes, né? Que muda a dentição, é que ela vai começar a estar pronta para esse aprendizado, né? Esse aprendizado vai ser uma esfera da vivência, né? Uma esfera do ensino vital, vivo, né?
Acho que é mais ou menos. E aí cada ano vai ter a sua particularidade. E aí esse é o estudo que a pedagogia Waldorf tem, né? Você ainda está começando a se aproximar, então você vai ver. Estudando melhor você vai entender. Eu estudo para bastante tempo, assim, mas é um estudo bem legal de se fazer mesmo, assim. É transformador para a gente. Tá, obrigada. A Cris, ela levantou a mão. Cris, pode abrir o seu microfone e falar. Oi, Pri, eu Oi. queria te perguntar uma coisa. A Yasmin, no caso, ela vai fazer 7 anos no ano que vem, né? Ela estaria no último ano do jardim agora. E ela tem procurado muito escrever e conhecer as palavras e as letras e tudo isso. Então, até que ponto a gente pode, agora que a gente está em casa, né? Até que ponto a gente pode apresentar isso para eles nessa idade? No caso, ela ainda não vai para o primeiro ano, ela não está no primeiro ano agora, ela ainda vai para o Não, ano. ela iria o ano que vem, Olha, Cris, Porque ela vê, né, o Rafael fazendo, escrevendo, a gente escrevendo e tudo. essa criança do primeiro setênio, ela está ainda no âmbito da imitação, né? Ela imita as coisas ao redor dela. Então, muitas vezes, esse interesse que ela demonstra, a gente pode achar que é um interesse assim genuíno, Sim. já é a personalidade dela ali se apresentando e querendo. Pode até ser também, mas assim, a gente tem que olhar bem se na verdade não é só o ambiente que está estimulando, que na verdade ela está imitando. E aí eu não, acho que eu não tenho nem tanta propriedade, poderia pedir para uma jardineira falar melhor. Mas eu não, eu como mãe, eu não estimularia, porque eu Sim. estaria antecipando coisas que depois não vai ser bom para ela até no social. Vou até pensar por esse aspecto do social. Ela vai chegar no grupo do primeiro ano, dos coleguinhas dela, e ela vai estar um pouco destoada disso, sabe? Se ela não tivesse numa escola Waldorf, digamos, se ela não fosse uma aluna Waldorf, se ela já tivesse talvez sendo alfabetizada, aí a gente poderia falar assim, dar algumas ideias para você trazer isso de uma forma viva, bonita e tal, mas eu não sei se ela está numa escola Waldorf, eu não traria a alfabetização para ela, assim. Agora também não contaria assim, não faça isso, É não isso, pegue isso, então. não traria, porque aí você traz mais ainda para a consciência da criança, né? Desperta mais ainda. Você fala, opa, por que eu não posso fazer isso? Aí começa a trazer a consciência da criança para aquilo. Né? Porque ela faz assim, bem natural. Ela pega o papel e começa a escrever, e faz um monte de coisa. Então Sabe? deixa, Escreve, eu penso escreve. assim, né? Deixa ela escrever, é como se ela estivesse desenhando. As letras são desenhos. As letras são desenhos, eles vão aprender isso, né? Acho que é mais não trazer a dimensão lógica disso. Olha, esse aqui é o B, e esse aqui é o O, e esse é o L e o A, isso aqui forma bola, olha a bola aqui. E a criança olhar aquelas letras e aquilo é a bola. Né? Então, acho que isso ainda não. Né, Angélica? A Angélica quer falar, eu acho. Eu posso falar sobre esse assunto também, Pri? Quem é aqui? Fernanda? Oi, Fernanda. Fernanda. Tudo bem, Pri? Isso tem acontecido comigo também, só que o meu filho tem 4 anos e meio. Só que ele finge que está escrevendo. Ele pega um papel e finge que está escrevendo uma lista de compras, por exemplo. E eu deixo. Só que esses dias eu estava sentada no computador pegando um molde de costura de um avental que eu ia fazer para ele. E ele disse, mãe, me ensina a escrever avental. E aí, em um momento, eu comecei a mostrar para ele as letras no teclado e eu falei, não. Por que não? Ele me falou, não, tu é muito pequeno, não. Mas depois eu pensei que eu não devia ter tido essa reação, sabe? Eu acho que eu não queria mostrar também, porque eu acho que não ainda, tem muita coisa pela frente, mas eu também não podia ter, mas na hora eu fiquei meio assim, não, sai daqui, sabe? Eu reagi super mal. Até quero ouvir da Angélica e das outras jardineiras, porque eu acho que é imitação, óbvio. Ele me vê no computador, ele me vê escrevendo a lista de compras, ele me vê escrevendo uma receita. Mas como não bloquear isso completamente, sabe? Vai, Gel. Rosane abriu o microfone e quer falar, Rô? Eu queria falar 2 coisas. Eu estou perdida primeiro. aqui onde que eu tô. Me achei.
Não, é assim, na verdade eu ia falar, não tem muito a ver, acho que vocês estão agora num papo, eu ia falar uma coisa que era completamente diferente. Pode Mas falar, é que eu se preciso você ir embora, né? Eu preciso ir embora, então só dar um recadinho. Obrigada, viu, Pri? Aqueles versos que você falou, para que eu tivesse o pão e tal, foi um poema que eu escrevi. Se vocês quiserem, eu posso pôr aí. Não sei se dá para pôr aí. Não sei se dá para mandar. dá para O escrever poema aqui. todo. Eu acho que dá para escrever aqui no Tá. chat. Mas a gente pode, faz assim, ó, você manda e a gente manda para as pessoas. Você manda para algumas de nós, né? A Angélica e a Camila manda para as pessoas. Tá O bom. grupo da Escola de Paz. Uhum. É um poema maravilhoso. Ah, imagina, é bem simples. Traz o subjuntivo, pronto, já facilita a vida do professor. Traz tudo que precisa saber do subjuntivo. É verdade. E eu fiz por causa do subjuntivo mesmo. Bom, e a outra coisa, sim, que os pais estão preocupados com essa coisa de letra, um dia eu vou contar, eu já contei para vocês certamente como é que eu aprendi a ler, mas eu tinha irmão mais velho também. E essa coisa da letra, para mim, eu achava que era uma brincadeira, igual falar pomponeta pitapi, tão unido unité, salame minguê, eu fazia ABCD, eu nem tinha ideia de que aquilo lia, dava para ler. Mas tudo bem, acho que cada criança ela incorpora de um jeito, não precisa ficar muito preocupada, nem censurar. Não, quer saber essa letra? Ah, tá, essa letra é essa letra. Pronto, qual a letra do meu nome? Tem criança que pergunta? Eu respondo. Ela pode ter 3 anos, 4 anos. Se ela tá. Mas não vou além, entendeu? Deixa solto, cada criança tem o seu processo. É só isso que eu queria dizer. Queridos e queridas, mas eu não gosto de todos os, acho horroroso, porque acho que a nossa língua ela tem essa estrutura e o masculino serve para o feminino. Assim como no alemão o feminino serve para o masculino. Então a gente não vai ficar mudando, porque daqui a pouco está todo mundo falando dentista, ou sei lá, o motorista, e não acho legal. Um beijão para todos. Tchau, querida. Grata por estar aqui. Tchau. Pela contribuição. Tchau. Obrigada a você. Diga, Angel. Então, isso que você falou da criança do primeiro setênio estar na fase da imitação, eles estão fazendo ali como um jogo, na verdade. Então, isso que a Rosane falou super é o caminho de não ficar no desespero, né? Uma das chaves que o Steiner traz para todo o ensino para o professor, que é uma maravilha, é o humor, é a gente sempre tirar de letra, né? Então, se pergunta, você pode também aproveitar que a criança ainda de primeiro setênio, você simplesmente pega ela e vira ela para o outro lado e dá outro direcionamento, ela vai. Porque ela não está nessa coisa, não, eu quero isso, eu quero isso. Como isso vai chegar lá nos 12 anos, né, que a criança fica o justiceiro, assim, né? Então, a criança pequena, você muda o foco, né? Ou então, está mostrando no computador, de repente, me ensina, né, qual que é a letra. Você pega um papel e fala assim, e aí você pega se você tiver à mão, um giz, um lápis de cor, até mesmo uma caneta, aí você começa, um belo dia o sol nasceu, e você desenha um sol, e aí ela já foi para o sol, ela saiu da letra, né? Então, é muito fácil, assim, você conduzir a criança para um outro rumo, mas com leveza, né? Se na hora não te ocorre nada melhor, assim, também não, é isso que a Rô falou, né? Não tem um grande mal. Você só não pode parar e falar, não, daí aí se você junta com tal, se dá a mãozinha, já vai dar uma aula de alfabetização para a criança, né? Então, você também não deixar a criança no vácuo. Só isso, né? Eles têm sempre uma vontade de viver, né? Então, responder com bom humor, com leveza e lembrar que no primeiro setembro ainda é só pegar pela mãozinha e virar assim, faz 90 ou 180, não precisa nem ser 180 graus, né? Vira 90 graus, já é outro mundo que se abre e a criança vai.
aí. A Kátia, ela pergunta, né? Ela diz que sempre pergunta isso, mas gostaria de ouvir de você, Pri. E as tecnologias? Uso da internet, jogos, youtubers aos 13 anos, quais os benefícios e os prejuízos? E o professor Jaines, ele complementa, né? Quem não passou por isso tem jeito ainda, eu acredito que seja em relação à pergunta da Kátia. Se não for, professor, por favor, sinta-se à vontade. E mais sobre as tecnologias, a pergunta, né, da Kátia. Ô, Camila, Oi. então, esse é um tema que a gente quer trazer aqui na Escola de Paz, um encontro, talvez precise de mais de um para falar, e aí eu acho que, Kátia, vamos segurar um pouquinho, fica com essa questão, a gente também pode convidar outras pessoas quando lançar essa temática, porque é bem importante, né? É o que a gente está vivendo, é o que mais tem falado, tem bastante debate sobre isso, e aí vai ficar, assim, pouco tempo para a gente falar muito superficialmente sobre isso. Acho que vale a pena mesmo a gente ter mais de um encontro até para a gente falar sobre isso, né, Guto? Guto tá ainda aí? Nosso estudioso da área. Estou sim. Sim, sim, é um tema para alguns encontros, com certeza. O que foi, Bri? Isso aí foi um convite aí, não sei se você percebeu. Indireto, direto. Não, mas é um tema para muitos encontros, com certeza, e para muitas conversas, não é um tema para ser trazido de forma pronta, definida de forma alguma, né? É uma mesa de conversa bastante interessante mesmo. E sempre pensando na realidade de cada local, assim, né? É muito interessante poder ver isso dessa forma, assim, tentando pensar nas nossas realidades domésticas, escolares e da própria comunidade mesmo, assim, né? Mas é um tema longo mesmo, Angélica, com certeza. Kátia, ainda mais nesse momento de pandemia, hein? Eu que sou mãe de adolescente, eu sei o que você está passando aí também. Não é diferente aqui não, viu? A gente pode até conversar sobre isso como mães, né? Informalmente, depois a gente troca uns zaps. Mas é um bom assunto para a gente trazer para um estudo, viu? E pelas idades também, né? A idade de 13 anos, como você falou, eles estão indo para um mundo muito interno e a internet termina sendo uma fuga. E aí, meu Deus, preciso mesmo. Vamos conversar. Vamos trazer esse tema aí, é bem legal. É bem legal, acho que na escola de pais aqui, né? Quando surge uma necessidade vinda dos pais mesmo, acho que isso é muito vivo, bem bacana mesmo. Mas alguém tem ainda alguma pergunta, alguma consideração a fazer em relação à linguagem? Fica à vontade. Oi, Pri, eu tenho uma pergunta aqui, voltando ao tema anterior. Qual o problema real, né, de você iniciar uma alfabetização, a apresentação das letras para a criança do primeiro setênio, assim? Então, as letras, elas trazem uma abstração. Eu cheguei a falar aqui em algum momento, né? É muito abstrato quando você tem um símbolo que representa uma coisa que não está ali diante da pessoa, né? Mas se eu falo assim, se eu perguntasse para você agora, pense na sua mãe, você consegue visualizar a sua mãe com muita facilidade, né? Ou pense em tal objeto que você tem aí na sua casa, você consegue visualizar dentro de você. Esse âmbito da representação já está formado dentro de você. Essa capacidade de abstrair algo que não está ali, concreto com você, você já consegue chegar até lá tranquilamente por tudo que você já desenvolveu. A criança, ela ainda não tem essa coisa tão separada dela, ela tem imaginação, ela tem fantasia, mas as coisas estão unidas com ela. E o raciocínio, essa força que puxa aqui do intelecto, aqui do mental, do raciocínio, nela ainda não está separada do corpo físico, do que é vivo, do que ela está vivenciando, do que é real para ela naquele momento. Então, quando ela pega um pedaço de pano aqui e diz assim, que isso aqui é meu filhinho, né? Ela está se vinculando
né? Ela tem uma fantasia com algo real, que ela toca, tá físico nela. O pensamento, a fala, o movimento dela tá todo unido na corporalidade, no corpo físico. Ela pode aprender? Pode, mas se a gente faz isso, se a gente puxa as forças do intelecto, então agora ela tem que pensar, ela tem que se separar de si própria para ir lá numa letra, um símbolo, entender que aquilo é uma letra que foi criada por alguém, que aquelas duas, quando se juntam, formam aquele som, que aquele som junto com outro som forma aquela palavra daquele objeto que nem está ali na frente dela, que ela nem está vivenciando. Olha o processo. Se a gente faz isso, e a criança tem capacidade, claro que tem, a gente está puxando dela, pegando, fazendo com que ela leve forças para o pensamento. Ela leve forças de abstração para a cabeça dela. Que o que acontece? Enfraquece o momento que ela está. No momento, aquelas forças vitais dela devem estar no corpo físico, devem estar trabalhando a formação do seu sistema nervoso, devem estar trabalhando nos seus órgãos, para que ela possa... Assim, a gente vai fazer uma casa. A gente primeiro tem que fazer bem a base, tem que fazer bem a estrutura, o alicerce. Se a gente fizer, deixar uma sapata ali solta, colocar um ferro quebrado, né, deixar alguma coisa, aquilo depois vai cair, vai ficar frágil, não vai ficar tão perfeito, né? Então, a criança, nesse momento, se a gente pensar que a gente é uma grande obra, né, uma grande casa se erguendo, a gente está trabalhando na estrutura, no alicerce, na estrutura física. Então, o grande problema é esse, é você desviar as forças vitais, as forças de plasmadores que estão plasmando, formando o corpo físico da criança para um âmbito que ela ainda não precisa, não está pronta, e que vai enfraquecer ela naquilo ali. Basicamente é isso. Quem quiser contribuir, diga. Professor Jaemes, ele agradece, né? Parabéns, professora Priscila, brilhante. Parabéns aos pais responsáveis e professores presentes, momento imperdível. Nós também agradecemos e acho que a gente, né, se alguém tiver mais uma pergunta, a gente já estendeu um pouquinho do tempo, mas se Priscila quiser fechar também, falar mais alguma coisa para fechar, eu acho que a gente já pode estar encaminhando para esse encerramento, né? Não vi mais Olha a carequinha ali. Ali, aquela coisa linda da Simone Lopo. Aquela foi minha aluna, gente. Um dos meus tesouros, dos tesouros da minha vida. E agora ficou careca. Eu vou ficar também junto com ela. Eu sempre quis ficar careca. Linda do meu coração. Estava doida para te ver, por isso que ela chegou aqui agora. Te amo. Ela era uma daquela, eu falei da retórica, aquela retórica, a argumentação baseada no sentimento, sem nenhuma lógica. Não, professora, mas como assim no café cultural eu não posso ficar junto da minha amiga Maria Clara? Não, porque isso, porque aquilo outro, milhões de argumentos. Bom, gente, se ninguém tem mais nada, a gente já passou do tempo, eu quero dizer assim para vocês que eu sou uma aprendiz, sabe? Eu não me sinto assim uma pessoa que tenha propriedade. A linguagem, na verdade, é algo que me encanta. É algo que eu tenho um encantamento mesmo por isso. Eu gosto muito mesmo. Eu estudei letras por causa disso. Foi uma escolha consciente do meu amor pela língua, pelas palavras, né? E no conhecimento da pedagogia Waldorf me encantou muito mais, assim, expandiu minha percepção. E eu tenho realmente um amor e gosto de estudar. Eu me sinto uma aprendiz, uma estudiosa. E o que eu sei, acho que ainda é muito pouco diante da dimensão que é essa ciência. É uma ciência humana, uma ciência alta, a ciência da linguagem, né? E eu gosto de aprender, eu quero mesmo ter muitos momentos assim. Gostei de poder ter essa oportunidade com vocês, porque me estimulou a ler, a pensar, a refletir. Né? Eu vi que tem coisas que, nossa, eu não estou entendendo muito bem. Quando eu fui olhar para o currículo mesmo, eu falei, nossa, algumas coisas eu deixei de fazer com meus alunos, porque eu não estava tão consciente disso. Então, é muito legal da gente ver que a gente está sempre aprendendo mais, e eu gosto de aprender. E grata por essa oportunidade aqui para os colegas organizadores, a presença de todos. E estamos juntos aí, viu? Gratidão. Bom, Querem ouvir de novo o poema da língua, do Rudolf Steiner, para a gente terminar?
Sim, acho que a gente pode encerrar com o poema, assim, que é muito lindo, e a gente agradece, né, por Muito esse lindo. presente. Um dia eu vou fazer uma análise assim dele, eu já tenho uma coisa na cabeça, mas um dia eu vou fazer uma análise, não sei se alguém já fez também, para eu aproveitar, de como que tem essa dimensão, essa trimembração da linguagem dentro desse poema. Deixa eu observar, tem. Pri, Oi. só antes de você encerrar, avisar a todos presentes que agora a gente entra no período de férias, né? As aulas vão ficar suspensas, a gente aqui está com atividades remotas, então as atividades vão suspender, e também a Escola de Paz. Então, o retorno no calendário é 6 de julho, que é uma segunda-feira, nós na quinta, 6, 7, 8, 9, né? 9 de julho voltamos com a Escola de Paz. No grupo a gente vai enviar a chamada, o link, tudo direitinho, mas só para todo mundo já ficar ciente. Vamos dar aproveitar para estudar outras coisas, ler outros livros, ver séries, enfim, pular corda na varanda do apartamento, enfim. Obrigada, Pri, obrigada a todos, era só isso, obrigada. Vão fazer falta nas minhas manhãs de quinta-feira. Só duas? Só 2 semanas só. Só 2 semanas. Obrigada a vocês. Beijo, bom dia para todo mundo. Bom dia, agradeço, apesar de ter chegado um pouco no fim, mas eu soube que o MEC suspendeu as aulas até 31 de dezembro. Então, eu vi hoje. Tá. A gente vai ver isso aí direitinho, viu, Kátia? Enquanto vai para o ensino federal, as universidades. Isso que eu ia... Chegou aqui pra gente. A princípio, a gente voltaria aqui 2 de agosto, né? Mas está tudo incerto aí. Oremos. Grata, Simone. Obrigada, Pri. Grata, minha querida, que bom te ver aqui. Grata, Guto, Jaenes, minha A gente Juju. que agradece, querida. Eu que agradeço. Obrigado. Kátia, Cris, né? Camila, Kelly, Angel. Grata a todos. Faz comigo aí, Ju, o poema. Então, meditação sobre a língua. A quem entende o sentido da língua, a este, o mundo se manifesta em imagens. A quem ouve a alma da língua, a este, o mundo se revela como ser. A quem vivencia o espírito da língua, a este, o mundo presenteia com a força da sabedoria. A quem souber amar a língua, ela mesma confere o seu próprio poder. Sim, quero dirigir coração e mente ao espírito e à alma da palavra, e no amor por ela, apenas então, sentir-me completo. Rudolf Steiner. Tchau, gente. Até a próxima. Bom recesso. Obrigada, Pri. Obrigada. Maravilha. Um abraço. Maravilhosa. A nós aqui, gente. Ó nós. Ó nós aqui de novo. Ai, que bom. Nossa, hoje foi bem legal. Foi muito legal hoje. A Priscila conseguiu falar sem ser cortada, né, gente? Pela internet, pelo amor de Deus. Funcionou, né? Ainda bem que funcionou. Nossa, que legal. Foi ótimo, ótimo. Então, estamos de férias 2 semanas?
2 mais ou menos, né? Porque talvez no finzinho da última de férias a gente já tem que começar a se articular, ver direitinho como é que vai ser essa volta, fazer a chamada. Eu achei que a Rosane, ela tem essas coisas, né, de ficar chateada. Eu acho que ela ficou um pouco chateada que a Priscila falou o poema dela, mas não citou o nome dela, né? Eu conheço a Rosane um pouco. Eu vou conversar com ela aqui no privado. Eu estou conversando com ela no privado aqui desde a hora que ela saiu. E eu já tinha convidado ela para ser a primeira, lembra, Angélica? A gente falou isso. Eu vou insistir bastante aqui essa semana para ver se ela pega isso, pega o gancho de falar, e aí ela pode até trazer um monte de coisa dela, né? E a gente tem que sempre lembrar de fazer o que a Pri fez com ela mesmo, que é de sempre agradecer e falar quão maravilhosa ela é, porque ela tem eu sei porque eu tô acompanhando no nono, né? Ela nesses anos todos, e ela já foi para minha casa, já chorou, ela é bem sensível com essa coisa de, né? Aí, se ela aceitar, a gente, sei lá, a gente podia fazer alguma coisa, pegar algum texto, sei lá, fazer alguma homenagem para ela, porque eu sei que ela gosta de confete. Ela fala que não, mas ela precisa de confete para sobreviver. Adorei esse termo. Mas você sabe que no nosso material, assim, esse poema já é usado há muito tempo e não tinha referência dela. Então, menina, eu